Amém, meus irmãos? O tema dessa primeira mensagem da série é a preparação para o chamado. Então nós vamos trabalhar hoje aqui uma jornada, ou sobre a jornada que nós devemos percorrer até que Deus nos levante e cumpra as promessas, até que Deus cumpra em nós a plenitude daquilo que Ele nos chamou para fazer, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Nós vamos entender essa rota, esse caminho, e nós vamos aqui discernir em que lugar nós estamos, amém? Porque antes de Deus cumprir o que Ele prometeu, existem coisas que precisam ser cumpridas ou geradas em mim e em você. E o texto base para essa noite, nós vamos falar exaustivamente sobre ele, é Isaías capítulo 6, você vai ler comigo aí dos versículos 1 ao 8, Isaías 6, do 1 ao 8, acompanha comigo aí, diz assim o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, Isaías afirmando, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus irmãos, esse é um texto muito conhecido sobre o chamado de Isaías, e a visão, a experiência que nós acabamos de ler marca a vida desse profeta e o desperta para o seu chamado, para a atividade profética que Isaías tinha. Só que o que chama muito a minha atenção nesse texto é a maneira que ele está estruturado. Você vê um caminho, você vê uma rota, você vê blocos nesse texto aqui. Nós vemos 3 etapas em Isaías 6, dos versículos 1 ao 8, você vê num primeiro momento a visão do trono de Deus, a visão do trono celestial, você vê ali entre os versículos 1 e 4, nos versículos 5 a 7 você vê um momento de arrependimento, de confissão, de transformação, de purificação, e nós vemos então no versículo 8 o chamado de Deus, o ouvir de Deus e a resposta, e nós vamos trabalhar esse tripé, ou esses 3 passos, essa jornada em 3 partes, ok? A visão de Deus do trono, a santificação e o chamado e resposta, e nós vamos entender em qual lugar, em qual momento nós estamos na nossa jornada, amém, irmãos? Então vamos começar do primeiro momento, ou do primeiro tópico, a visão do trono de Deus. Quando nós falamos, gente, sobre chamado, quando nós falamos sobre ministério, chamado, o ponto básico e primordial é: nós precisamos antes de fazer, conhecer quem nos chamou. Nós precisamos conhecer Cristo e nos apaixonarmos por Ele. Antes de Isaías ser comissionado, ele viu o Senhor. E assim deve ser conosco. Antes de nós irmos, nós precisamos vê-lo. Moisés, você bem sabe aquela história da sarça. Moisés tem um encontro com Deus na sarça, e por mais que ali
seja também um comissionamento do chamado dele, ok, de ele ir e ser o libertador de Israel. Ele começa naquela visão, naquela experiência, tendo um encontro com Deus. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Vocês sabiam que nós não trabalhamos para Deus? Como assim, pastor? Nós não trabalhamos para Deus. Pastor, como assim? Eu estou lá fora exercendo o meu chamado, eu estou aqui em um ministério, estou servindo a Deus, estou trabalhando para Deus, pastor. Nós não temos que trabalhar para Deus, nós trabalhamos com Deus. É totalmente diferente trabalhar para Deus do que trabalhar com Deus. Não basta você fazer coisas para Deus, você precisa conhecer Deus, você precisa andar com Deus, porque antes do chamado vem o próprio Deus. Vocês sabiam que eu amo aqui estar com vocês, amém ou não? Eu amo estar com vocês. Esse é o meu chamado, é o que Deus me chamou para fazer. Mas, mais do que estar aqui, eu amo estar com Deus. Isso aqui para mim precisa ser a extensão do que eu vivo lá. Eu posso viver sem isso, mas sem aquilo não. Então, antes do chamado, eu preciso conhecer Deus. É muito perigoso pessoas que vivem um chamado, fazem coisas para Deus, mas antes não conheceram o Deus que as chamou. Porque pessoas que olham e talvez digam assim: puxa pastor, eu sei que eu tenho um dom, e eu posso agregar a causa de Cristo, dentro ou fora da igreja, eu posso agregar, mas ela não teve um encontro com Deus, ela pode buscar as coisas de maneira equivocada. Como assim, pastor? Elas podem se apaixonar mais pelos resultados do chamado, pelos aplausos, do que pelo próprio Deus. E isso é muito perigoso. Aqueles que exercem, falando da igreja local, ministério, igreja local, podem enxergar o ministério como um trabalho, entre aspas, e não como uma adoração. Podem enxergar o palco, ou melhor, o altar como palco. Quando você enfrentar situações adversas, que talvez te machucam, o que você vai fazer? Você abandona o que Deus te pediu para fazer. Por quê? Porque você está mais preocupado consigo. Agora, quando eu entendo que a ordem muda, eu não faço isso porque eu tenho um dom e posso ajudar. Eu faço isso porque eu vi Deus, e as minhas mãos é simplesmente fruto daquilo que eu experimentei com Ele. Deus está falando com alguém aí ou não? Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O chamado não nasce de um dom, ele nasce da presença. Eu vou repetir. O chamado não nasce do dom, da característica, ele nasce da e na presença. Eu já vi um pastor amigo, músico, tocava na igreja, dom, se tornou, como eu acabei de dizer, um pastor. Então não é porque eu tenho um dom, na verdade é porque eu vi o Senhor e eu faço o que Ele me pede. Então o chamado, ele parte do desejo de honrar a Cristo, parte do desejo de ser semelhante a Cristo. Por quê, pastor? Porque Cristo serviu, Cristo amou. Então o que Ele fez? O que nós fazemos, melhor dizendo? Fazemos o mesmo. Pedro, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Amém, gente? Então o primeiro ponto que você precisa entender, e esse é o mais curtinho aqui, nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Talvez você entrou aqui e você diz assim: pastor, eu
entreguei minha vida a Cristo, eu estou envolvido, somando na causa do reino aqui, lá fora, enfim, mas parece que eu ainda não tive um encontro. Você precisa de um encontro. Talvez você não nasceu de novo ainda. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Escute o que eu estou te dizendo, isso é simples, mas é um fundamento extremamente necessário. Então, antes de Deus completar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, você precisa se apaixonar por Cristo. Ele é o primeiro, é por Ele, é por causa dEle, é para Ele. Paulo só pode dizer, é por Ele, para Ele, porque Paulo viu o Cristo ressurreto, teve uma experiência. Moisés viu o Senhor na sarça. Então nós precisamos, antes de fazer algo para Deus, nos apaixonar por Deus. Amém, amados? Pressuposto básico, Isaías viu, e você precisa ver. Talvez você está desanimado, porque você parou de ver. Você está apoiado no seu dom, e Deus quer que você se apoie nele. O fruto é porque nós estamos conectados à videira verdadeira, que é Cristo. Tudo bem, irmãos? Primeira etapa, ok? Estamos juntos aqui? Segunda etapa, essa é uma etapa crucial na preparação do chamado. A primeira é, você precisa ver Deus, você precisa se apaixonar por Deus, Ele precisa ser o primeiro, Ele precisa ser o motivo, Ele precisa ser a razão, é Ele que precisa ser o combustível daquilo que você faz, é Ele. Segunda questão importante que nós vemos no texto de Isaías, aqui na preparação para o chamado, uma fase, um período, uma etapa de arrependimento, confissão e purificação. Sem isso, nós não poderemos cumprir com aquilo que Deus nos pede. Sem isso, é impossível exercermos plenamente o que o Senhor espera de nós. Olha que interessante, versos 5 a 7, de Isaías 6, ai de mim. Então ele viu, quando ele viu, ele percebeu, seus olhos espirituais foram abertos, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Daqui a pouco nós vamos entender o que é isso, e ele diz, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o texto vem e explica a experiência que você já sabe, um serafim vem, toca a boca dele com uma brasa, enfim, os lábios dele, e ele então é perdoado, é purificado, é transformado. Nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos, a importância do caráter no ministério, a importância da pureza no ministério, a importância da santidade naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Agora, é engraçado porque parece um paradoxo, né? Isaías, ele foi tocado, e a sensação que dá é que ele é completamente purificado, mas na verdade, nós estamos num processo de transformação contínua. Eu tenho no meu celular uma lista aqui, de coisas que eu preciso mudar. Eu tenho 22 anos de crente, tem coisas que você precisa mudar, e sim ou não? Então é uma transformação contínua, progressiva, que não acaba. Contudo, nós precisamos entender o seguinte, o que aparece prioritariamente ou primeiramente, o que está mais em evidência na nossa vida, no nosso chamado, são os dons, mas o que sustenta o dom é o caráter. Vocês estão aqui? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos a tendência de olhar e ficar impactados com muitas questões que são proféticas, por exemplo. Você olha e fala, cara do céu, aquele maluco lá, ele toca, e ele toca muito, parece que o céu se abre. Olha, aquela pessoa se move muito em profecia, aquela pessoa prega demais, aquele faz isso, aquele faz aquilo, ou a pessoa tem um dom, uma característica que serve ao reino de Deus, mas lá fora, você fala, meu Deus, esse cara, ele tem uma graça de Deus, ele tem um dom para administrar, para gerir recursos, para produzir, cara, isso é dado por Deus. Você fala, como que ele consegue? É a graça de Deus. E isso é maravilhoso, chama a nossa atenção, mas o que traz sustentação, o que proporciona o estabelecimento de um legado, é quem nós
Você vai dizer comigo, somos, é quem nós? Então é muito interessante, porque você vai entender muito bem isso. Deus, ele começa a trabalhar na vida de Isaías. E Isaías teve um ministério muito desafiador. Ele era um profeta messiânico, então ele falou muito sobre a vinda do Messias. Mas a Bíblia deixa claro que havia uma característica sobre o povo diante da pregação de Isaías. O povo teria o seu coração muitas vezes endurecido. Então Deus precisou fazer o quê? Preparar, purificar e transformar Isaías, para que ele pudesse ser respaldado por quem ele era, por seu caráter. É muito interessante porque nós lemos aquele texto, um texto muito conhecido, Jesus falando no Sermão do Monte, versículo 16, de Mateus 5, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Normalmente nós vemos esse texto e nós entendemos obras como coisas que fazemos, né? Características ou dons ou as obras, né? O ministério, o chamado e coisas desse tipo e afins, vale para isso também. Só que nós estamos falando de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 falam, ou são discursos, um dos grandes discursos de Jesus, o Sermão da Montanha. E aqui ele está falando da ética no reino. Então o que o Senhor está dizendo é, as pessoas precisam olhar para você e ver uma conduta, um comportamento diferente. Eu já vi, vou tocar em pontos delicados aqui, posso, irmãos? Amém ou não? Eu já tive, e é triste ouvir isso, pessoas que falaram assim, pastor, eu não contrato mais gente da igreja. Você fala, rapaz, mas por quê? Cara, tinha que ser o inverso, você tinha que olhar e falar, cara, eu vou contratar aquela pessoa porque ele é crente, não vou nem assinar contrato. Deveria ser assim, sim ou não? E claro, muitas pessoas estão num processo de transformação, estão num processo de mudança, está tudo bem com isso, mas a reflexão é, será que o nosso comportamento está de acordo com a fé que nós vivemos? Então repete comigo, o que sustenta o meu chamado é o caráter. Por isso que Jesus, naquele também famoso, né? Você fala famoso, texto de Jesus, todos são famosos, né? O que Jesus falou é sensacional. Mas Mateus capítulo 7, gente, 21 a 23 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que interessante, fala, mas vive algo diferente, é o mesmo contexto do que acontecia com o povo de Isaías, e nós vamos aprender sobre isso. 22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, eu não profetizei em seu nome? Dons, habilidades, expulsei demônios, poder, não fiz muitos milagres? E aí Jesus disse claramente, eu nunca conheci vocês. Então olha as características aqui, eu nunca conheci, você nunca se abriu, você nunca me viu, você nunca me amou, você nunca se aproximou de mim verdadeiramente. O primeiro aspecto de Isaías. E segunda, vocês que praticam o mal. Então os dons são importantes, mas o que nos sustenta é o caráter. Por que eu estou te falando isso? Me escute, gente. Se nós queremos viver a plenitude do que Deus tem para fazer, nós precisamos passar por essas etapas. Quer um mau exemplo de alguém que tinha algo sensacional da parte de Deus, mas terminou mal? Começa com Sam, termina com São. Sansão, tipo eu assim, cabeludo assim, tinha força, estava no cabelo, se dependesse disso, rapaz, já está complicado. Sansão, você bem sabe, se você não sabe, você já viu alguma historinha, alguma coisa. E Sansão, ele foi um homem chamado por Deus, separado por Deus, era um juiz, ele fazia grandes obras, grandes feitos,
por sua força, libertava o povo dos opressores. Mas ele era impulsivo, imoral e desobediente. Pastor, mas Sansão terminou com aquele troço, aquele último ato de fé, e ele matou todos os inimigos, aquela loucura, sim. Mas ele termina o seu ministério cego, cativo e humilhado. Quem está aqui respira fundo. Quer um outro exemplo? Começa com Sa e termina com U. Saul. Saul. Saul é um outro exemplo. Alguém escolhido por Deus, ungido por Samuel, recebeu a autoridade, mas por sua desobediência deliberada, perdeu o reino, foi atormentado por um espírito maligno e terminou o seu reinado derrotado. Pastor, você só está falando de Antigo Testamento, eu quero saber do Novo. Vamos lá, Novo. Começa com Ju, termina com Das. Judas. Olha que interessante, acho que você nunca pensou nisso. Você sabia que Judas foi comissionado e recebeu a autoridade para expulsar demônios e curar? Está lá em Mateus 10:1. Porém, quando você vai dar um nome para o seu filho, você nunca escolhe Judas. Você já parou para pensar nisso? Como você chama Judas? O Judas. Imagina um juiz, qual que é o seu nome? Judas. Vai falar, rapaz, esse aí vai acabar com o jogo. Por que você não dá o nome do filho de Judas? Porque Judas foi Judas, pastor. Roubava a bolsa do dinheiro, pastor. Traiu Jesus, mesmo participando dos milagres. Pastor, mas só exemplo ruim, tem exemplo bom? Tem muitos exemplos bons. José é um ótimo exemplo. José do Egito, aquele que estava apenas abaixo de Faraó em autoridade. José foi alguém vendido pelos irmãos, alguém que resistiu à tentação de Potifona, a mulher de Potifar, tá bom? Da Potifona. Ele passou anos esquecido na prisão, mas permaneceu íntegro, humilde e perdoador. O caráter de José foi forjado na dor. Na dor. Quer mais um exemplo bom? Daniel. O Daniel que foi levado, que era um nobre de Judá, foi levado cativo na Babilônia. O Daniel que recebeu sabedoria, que interpretava sonhos. O Daniel que tinha um espírito excelente. Daniel não se contaminou com a iguaria do rei. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Seus inimigos não conseguiram encontrar nele falhas. Está lá em Daniel capítulo 6, versículo 4. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma articulação com o rei, para o rei assinar um decreto, prejudicando então Daniel. Daniel não negociou a sua santidade mesmo em uma cultura pagã. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Que o chamado diz primariamente, não sobre aquilo que você faz, mas sobre quem você é. Quem está aqui comigo ainda fala amém, pastor. Fala assim, eu estou. Amém. Por isso é necessário arrependimento. E escute, irmãos, isso é progressivo, é contínuo. Tem coisas que você percebeu que você precisa mudar agora, melhorar agora, e talvez você não percebeu antes. E assim será. Eu espero que daqui a um ano você olhe e fale, pastor, tem coisas que eu preciso melhorar na minha vida, dentro de casa, no ministério, nos negócios, porque eu quero me tornar alguém mais parecido com Jesus, e isso nunca acaba, amém ou não? Só que algo é muito característico aqui na visão de Isaías. Quando Isaías vê o trono, ele tem um discernimento, ou ele percebe que ele e o povo e ele,
tinham lábios impuros. Eu fui pesquisar isso, eu falei, que trem é exatamente lábios impuros? Porque aí você pode, talvez, fazer uma aplicação prática aqui de alguma coisa. Eu falei, puxa, mas o que é isso que prejudicou, isso que Deus precisou mostrar a Isaías? Que Deus precisou mostrar a ele sobre si mesmo e sobre o povo, que estava afetando tanto a nação, porque isso mexia com Deus, ou mexia com o Senhor, e o Senhor fez ele ver, você e o povo têm lábios impuros. O que é esse tal de lábios impuros que prejudicava o chamado de Isaías? Que Isaías precisava mover, transformar, reformar, para que ele pudesse viver o que Deus tinha. O que eram lábios impuros? Existem de 3 a 4 interpretações, e eu quero falar sobre 2 aqui, 2 ou 3. A primeira é a adoração vazia. Eu quero rapidamente passar sobre esse ponto para a gente entrar no outro. A adoração vazia. Então, o povo estava acostumado com os rituais, o povo estava acostumado com esse sistema litúrgico, o povo estava acostumado com falar, ir ao templo, fazer orações, cantar louvores, mas eles honravam Deus com os lábios, mas o seu coração estava distante dele. Então era uma religião, uma religiosidade ou uma espiritualidade vazia. E Deus confronta o povo por isso. O seu lábio, os seus lábios, a sua boca comunicam o que teu coração não deseja. Por isso que você conhece aquele famoso texto de Isaías 29:13. Isaías, olha aí, Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, e o texto assim segue. Então o que ele está dizendo é: Isaías, você percebeu que a sua adoração tem sido vazia, os seus pecados revelam isso, a forma que o povo vivia revela isso, e Deus estava falando: ei, povo meu, povo, nação judaica, e nós, igreja, corpo de Cristo, fomos chamados para iluminar, temos um chamado, e não é possível estendermos ou vivermos totalmente isso, sem olharmos para essas questões. O que eu estou tentando te dizer, meu irmão e minha irmã? Existem coisas que precisam ser removidas na nossa vida, e talvez coisas que você só percebeu agora. Deus está nos chamando para lidar com isso. Amém ou não? Então ele disse: volte o seu coração para mim, não viva uma religião vazia, não viva uma adoração vazia, porque sem isso o povo não vai cumprir o seu chamado, e você, Isaías, não vai conseguir cumprir o seu chamado. Então, o que mais significa esse lábios impuros? E eu vou tocar num ponto sensível, muito sensível agora. Quem está comigo ainda respira fundo e diz assim: estou aqui. O que significa lábios impuros? Quando você percebe no livro de Isaías, no grande livro do profeta Isaías, eles usavam a sua boca, o povo usava a boca para mentir e enganar. Eles não falavam a verdade, eles escondiam os seus erros. Havia toda uma questão aqui também do auxílio com os necessitados, havia desculpas e uma manipulação para com o povo. Isaías, ele é muito firme, porque isso faz, ou o texto mostra, o livro de Isaías mostra, que os juízes faziam isso, os líderes faziam isso. Por isso que o versículo 3 de Isaías 59 diz, põe para mim aí, Isaías 59:3, acho que esse daí não estava aí não, peguei você no pulo. Isaías 59:3, olha lá, a parte B do texto: os seus lábios falam mentiras, e a sua língua profere, na NVI está palavras ímpias, na NAA que está profere maldade. Essa palavra aqui no hebraico, ela traz a ideia de palavras que distorcem a a verdade, engano, falsidade.
Perceba. O que Isaías estava denunciando era mentiras conscientes, enganos, manipulações intencionais, palavras injustas, o que nós poderíamos chamar, numa linguagem do bom português, fofoca, difamação e maledicência. A Bíblia está falando sobre isso, irmãos. A Bíblia está falando sobre isso. Esse era um dos problemas dos lábios impuros. E Isaías percebe isso, porque nós vemos aqui ao longo do livro de Isaías, eu estou citando Isaías 59:3, Isaías 29:13, uma adoração vazia, uma prática pecaminosa, e esses são pecados silenciosos que nos afastam de Deus. Nós achamos que não, os pecados silenciosos, ou os pecados mascarados, eles nos impedem de enxergar isso. Então, olha que interessante, nós estamos falando de qual livro? Isaías. Nós vemos aqui, adoração vazia, engano, maledicência, esse tipo de coisa, ok? Acabamos de ler aí, 59:3, se você voltar para o 2, Isaías 59:2, um versículo, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então ele estava falando assim: Isaías, eu te chamei, Isaías, mas você precisa purificar a sua boca. Quem está passar um mertiolate que não arde? Vamos conversar sobre o assunto aqui? Vocês me permitem ou não? Porque quem é da época que o mertiolate ardia? Quem prefere o mertiolate que não arde? A gente precisa entender essas questões, porque a condição do povo, onde o povo chegou, e é muito interessante porque os profetas, gente, escuta aqui, vou te dar uma dica de interpretação bíblica. Os profetas, eles pregavam, e o ministério de Isaías, como eu disse, é muito difícil, porque, quer ver, quando você vai aqui para o capítulo 6, nos versículos, a partir do versículo 9, ele diz assim, ele acaba de receber o chamado e diz: diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam e vejam, mas sem perceber, torne o coração do povo insensível, endureça-lhe os ouvidos. O que ele está tentando dizer? Isaías, eu te chamei, mas o seu ministério vai ser duro, Isaías, porque o povo está com o coração endurecido. Por quê? Porque a adoração se tornou vazia, por causa de toda essa dinâmica que prejudicava o coração das pessoas, corrompia o ambiente. Então pecados como fofoca, maledicência, esse tipo de coisa, o que acontece? Corrompe ambientes. Eu vou te dar um exemplo. Na época que quando eu era bancário, eu estava numa sala, era eu, que era gerente de pessoa jurídica, um cara que trabalhava comigo era gerente PJ também na minha frente, e eu tinha mais 2 pessoas aqui. A gente lidava tranquilo com as coisas. Uma vez nós brigamos lá, eu falei: cara, me desculpa. Ele falou: beleza, e está tudo certo. Tinha 2 meninas lá que, eu não sei quando, sei que fazia um bom tempo, elas tiveram alguma coisa ali no trabalho, e rapaz do céu, ficou um negócio que não se resolvia. Então o que a gente percebe? Isso provoca um problema no ambiente, você vê isso muito no esporte. Você pega lá um time muito bom, só com jogador top, tipo o Santos de 2025. Rapaz, nós vamos ser campeão brasileiro da Série B no ano que vem. Está repreendido em nome de Jesus. Sai para lá, capeta. Repreendo isso. Você tem mó timão, só craque. Não dá certo, eles trocam quem?
o treinador, para o treinador tentar pegar aquelas peças e fazerem elas darem um jeito na turma que não está caminhando bem. Então, é muito interessante o ministério de Isaías, porque o pecado do povo se manifestava nas palavras, mas o problema estava, sabe aonde? No coração. Por isso que Jesus disse em Lucas 6,45, a boca fala do que está cheio o coração. Então o que ele está dizendo é, esse tipo de dinâmica, esse tipo de pecado revela uma verdade: a minha boca só fala daquilo que está cheio o coração. Por isso que Deus está falando com Isaías, para que ele fosse transformado, para que o povo fosse transformado, porque o povo só conseguiria cumprir o seu chamado, Isaías só conseguiria cumprir um ministério profético efetivo, se ele fosse transformado. Por isso que ele reconhece, ele diz, ai de mim, agora eu vi, puxa, eu percebi, puxa, isso aconteceu, eu estou perdido. Então, o arrependimento fez com que os seus lábios fossem tocados. Posso dar mais um passinho para lá ou não? Respira, vamos ou não? Antes de nós entrarmos no terceiro ponto aqui. Por isso que Tiago 3,16, o livro de Tiago em 2 momentos trata isso de maneira muito assertiva. Ele diz assim, ó: pois onde há inveja e rivalidade, aí há o quê? Confusão. E o que mais? Toda espécie de males. A consequência desse tipo de pecado é o quê? Confusão, não só individual, mas coletiva. Alô? Vocês estão aqui comigo ainda ou não? Então nós precisamos olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu estou entendendo, porque a minha transformação é progressiva, eu preciso melhorar em algumas coisas. Talvez, eu estou citando coisas aqui, que eu estou fazendo uma exegese, falar um nome difícil, do texto aqui, da palavra aqui de fato de Isaías, mas talvez o Espírito Santo está comunicando outra coisa dentro de você. Talvez você precisa ser mais disciplinado, talvez você precise buscar ajuda, talvez, eu não sei, o Espírito Santo está comunicando algo, falando, ei filho, eu preciso que você se mova, porque eu estou te preparando para o seu chamado. Mas essas questões são muito características, porque versículo 26 de Tiago 1, ele diz assim, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Por exemplo, quando você vai lá para Eli, o profeta Eli, por que o Senhor veio com grande juízo sobre Eli? Porque ele não cuidava dos seus filhos. Os seus filhos, eles eram sacerdotes, mas sacerdotes que não honravam a Deus. Aí você olha e fala, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento também tinha. Então, Paulo precisava lidar com essas coisas. Tanto é que quando Paulo escreve para Timóteo, ele escreve algumas orientações para lidar com os desafios que aconteciam na igreja. Por exemplo, por que os diáconos foram estabelecidos? Porque na igreja estava tendo uma dificuldade com a distribuição de alimentos. Então eles falaram, olha, nós vamos nos ocupar com o ministério da palavra e com a oração, e os diáconos serão estabelecidos para cuidar de todas essas coisas. Só que é muito interessante, porque quando Paulo está ensinando Timóteo, ele diz o seguinte, ele está falando sobre as viúvas, tudo bem? As viúvas que algumas tinham família, e a Bíblia diz que eles deveriam ser sustentados pela sua família, outros não tinham e precisavam de fato do cuidado da igreja. Só que ele explica algo muito interessante e nos ensina um princípio. Ele diz assim, além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Olha que interessante, ele está contextualizando, porque as cartas de Paulo era para lidar com coisas que estavam acontecendo. Então ele explica para Timóteo, as viúvas aí, presta atenção, porque elas estão andando ociosas, e elas estão andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, ele está dizendo, as viúvas, você precisa dar um jeito aí, Paulo,
Ô Timóteo, porque a coisa está meio complicada, porque elas não apenas estão ociosas, mas elas estão se tornando fofoqueiras, intrometidas, falando o que não devem. Agora, olha que interessante, elas andavam de casa em casa, para edificar ou não? Sim ou não? Não. Mas quando nós vamos para Atos 2,46, a Bíblia diz que a igreja primitiva, eles iam de casa em casa, partiam o pão, oravam, ou seja, havia edificação. Então o que Paulo está dizendo mais ou menos é o seguinte: ei, o ir de casa em casa precisa ser para que haja transformação e edificação, e não outras coisas. E é muito legal, põe de novo o texto para mim, porque, pastor, não está na Bíblia aquela frase, cabeça vazia, oficina do diabo? Não está na Bíblia, mas o texto fala mais ou menos isso, ó. Elas ficavam ociosas, e isso fez com que elas cometessem um erro. O que eu estou tentando te dizer, meus irmãos? Dica de ouro para você, dica de ouro para fazer. Pastor, eu quero me livrar de um problema, sabe o que você faz? Arruma outro. Brincadeira essa parte que eu estou tentando te dizer, irmãos, foca em coisas que vão, claro que você tem que lidar com os problemas, está tudo certo, mas o que eu estou querendo te dizer, às vezes, a gente precisa se ocupar mais. Quem está aqui comigo? Vocês estão me entendendo? Então, todas essas coisas que nós estamos vendo no Novo Testamento, é um eco daquilo que nós já víamos no povo de Deus. E por que Paulo está tratando aqui com Timóteo? Paulo trata aos romanos, Paulo escreve a Tito, Jesus traz diversos princípios éticos do reino, nós vemos no Antigo Testamento. Por quê? Porque todas essas coisas nos atrapalham como tantas outras. Talvez você diga assim, pastor, mas um grande problema alguém que tem um chamado é um problema com dinheiro, ou é um problema de ordem sexual, o que quer que seja. Ei, escute, isso aqui prejudica tanto quanto qualquer outras coisas, e nós precisamos voltar os nossos olhos para essas coisas. Posso dar mais um texto para a gente seguir aqui para o próximo ponto que vai arder seu coração ou não? Último texto, Romanos 16, 17 e 18. Irmãos, então olha que interessante, Isaías, Timóteo, eu não citei aqui só para a gente passar um pouco, Tito, Romanos. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles, verso 18, porque esses tais, olha a característica, não servem a Cristo, ou seja, não estão se posicionando como deveriam. O que eu estou tentando te dizer, irmãos? Nós precisamos progredir na nossa santificação, e se nós formos sinceros conosco mesmo e com o Espírito Santo, tem tantas coisas que nós podemos melhorar, sim ou não, irmãos? Tem tantas coisas. Eu digo por mim, eu falei para vocês, eu tenho anotado 3 coisas, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo Deus vai mostrar mais alguma, e eu não gostaria. Isso dói, você fala assim, rapaz, eu queria estar melhor. Então nós precisamos progredir em santificação, porque este foi um exemplo, ou uma das causas que fez com que Deus trouxesse a mensagem de Isaías para o povo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos muitas pessoas chamadas por Jesus, e foram tocadas, mudadas e viveram o seu propósito. Você vê Zaqueu, você vê Mateus, você vê Paulo, você vê Pedro. Então todos esses momentos difíceis que nós temos às vezes no altar de Deus, nós precisamos olhar e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está arrancando de mim esse velho homem. O Senhor está me transformando, limpando as minhas mãos, limpando o meu coração, mudando a minha conduta. Eu quero ser alguém mais parecido com Jesus. E isso é progressivo. Agora, olha que incrível. Isaías viu. Isaías agora, no segundo momento, ele é confrontado. E ele repara, ei, eu vi o meu pecado.
eu vi o pecado do povo, eu vi a adoração vazia, eu vi toda essa confusão. Lábios impuros também comunica a rebelião que eles tinham contra Deus, porque quando você olha no livro de Isaías, eles se rebelavam contra Deus no sentido de, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Então, algumas coisas comunicam isso. E aí nós chegamos no terceiro ponto, que é o chamado efetivo. Nós vemos Deus, nós somos tocados, e então nós ouvimos. Versículo 8 de Isaías 6. Depois disso, olha aqui, gente. Depois disso o quê? Depois que eu fui purificado, depois que eu fui tratado, depois que eu fui limpo, eu ouvi. Talvez nós não estejamos ouvindo porque nós precisamos de limpeza. Deus está falando com alguém ou não? Depois disso eu ouvi. A quem enviarei, Isaías? Ei, Isaías, você entendeu? Ei, Isaías, você me viu? Ei, Isaías, você se arrependeu. Agora eu quero te enviar. É claro que Deus vai usar as nossas características, ok? O nosso dom. Mas nós precisamos ouvir. Muitas vezes, vou te dar um exemplo. Eu, na época da faculdade, eu chegava mais cedo do trabalho, saía do trabalho correndo, ia para a faculdade. Eu sentava com os meus amigos para revisar um material da prova. E eu gostava, por exemplo, estava o Ender lá comigo, a gente trocava ideia da matéria, e eu gostava de compartilhar aquilo que eu aprendi. Passou um bom tempo, o Senhor falou comigo: você percebeu que essa é uma característica que eu depositei em você, e você usa para o reino? Explicar, ensinar, isso faz parte do meu chamado. Só que existem momentos onde Deus nos desperta. Existem momentos que essa voz é como se ela, vou usar aspas aqui, nos ativasse, nos chamasse, nos puxasse para fora. Vocês sabem, eu já citei várias vezes aqui, o primeiro encontro que eu tive com Deus sobre o meu chamado 2004, 2005, depois 2006 de novo, e ao longo da minha jornada eu tive alguns encontros com Deus, até que 3 meses antes de eu assumir essa igreja, um profeta chegou para mim e falou: Deus está marcando um tempo novo no seu ministério, tirou o relógio dele e me deu. Aquilo foi um marco para mim. O que eu estou tentando te dizer? Existem momentos que nós precisamos ouvir. Pastor, mas se eu ler a Bíblia e eu analisar a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, eu sei que eu devo ir e fazer discípulos. E sim, todos nós temos que fazer discípulos. Você pode ser um pastor, você pode ser uma dona de casa, você pode ser um empreendedor, você pode ser um advogado, você pode ser um vendedor, não importa, todos nós somos chamados para fazer discípulo. Fazer discípulos, isso faz parte. Mas, irmãos, existe um momento que nós ouvimos algo específico de Deus. Se eu parasse para abrir para testemunhos aqui, alguns diriam: pastor, Deus colocou uma convicção dentro de mim. Outros diriam: Deus usou alguém para falar para mim sobre algo, e aquilo foi como um descortinar diante dos meus olhos para o meu chamado. Outros dirão: pastor, tive um sonho. E tem gente que é boa para sonhar, né, gente, profeticamente. Se você conhecer essa pessoa, fala assim: ó, ore, peça para Deus te dar um sonho que eu te pago uma pizza. Pizza profética, olha que bênção. Talvez você vai estar lendo a Bíblia, um texto salta diante dos seus olhos, fala: meu Deus, é isso. Talvez o Espírito gere algo em você, mas o que eu preciso que você entenda é, apesar de Novo Testamento, palavras de Jesus, Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão está estabelecida, Atos 1:8 também, e por aí vai. Paulo lá na frente viu Jesus, ele precisou ver Jesus. Os mesmos discípulos que tiveram um encontro com Jesus, ao longo de sua jornada, tiveram ou receberam o Espírito Santo, ou o poder do Espírito em Pentecostes. Muitos que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, em Atos 4, mais uma vez foram tocados. Pedro caminhou com Cristo. Pedro
foi batizado no Espírito. Pedro pregou, milhares de pessoas se converteram, mas o mesmo Pedro que já tinha tido muitas experiências, é o Pedro que lá em Atos 10 tem a visão daquele lençol, onde apareciam muitos animais impuros e Deus manda ele comer. Olha que interessante isso aqui. O Pedro que teve muitas experiências e poderia já ter julgado, alguém entendido de muitas coisas, se depara com algo que ele não entende, porque era um novo tempo sobre a vida dele, ou sobre a dinâmica do evangelho, melhor dizendo, porque o que ele estava dizendo ali é o seguinte: ei Pedro, esses animais impuros representam o povo não judeu, representam os gentios, representam aqueles que não são da mesma nação. Eu fui chamado também para eles, e não só por vocês judeus. Pedro não entendia isso, tanto é que esse descortinar do evangelho aos gentios, a Bíblia chama de mistério, foi revelado só num tempo oportuno e específico, mais claramente. O que eu estou tentando te dizer? Às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que nós já sabemos o que Deus tem para nós, já sabemos qual é a fase, qual é o momento, enfim, só que muitas vezes nós precisamos entrar na presença de Deus de novo e ouvir mais uma vez, ouvir de novo: a quem eu enviarei? E talvez você entre de novo numa espécie de ciclo. Eu já fui enviado, mas talvez você precisa ver de novo, porque talvez você não está mais apaixonado por Jesus, então você é mais uma vez tocado, preparado, e ele diz: eu estou te enviando, eu te toco, eu te purifico, eu te envio, eu te toco, eu te purifico, eu te envio, eu te toco, eu te purifico, eu te envio, até que isso se torne pleno. Posso te provar esse conceito com mais uma coisa e a gente segue para a gente adorar aqui, amém ou não? Preparando essa mensagem eu me fiz uma pergunta: Senhor, Isaías capítulo 6, 1 a 8, um relato do chamado de Isaías. Isaías está sendo chamado aqui. Por que ele está sendo chamado só em Isaías 6? Nos tempos, ou depois da morte do rei Uzias, se enquanto Uzias era vivo, Isaías já se manifestava profeticamente. Pastor, não entendi, onde está isso? Perceba comigo, Isaías 1, 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de quem? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías 6 parece que ali ele está sendo comissionado, mas como ele está sendo comissionado depois da morte do rei, se ele já era um profeta, já agia profeticamente no capítulo 1? Eu me perguntei, sabe o que Isaías 6 mostra? Existem outros argumentos, mas um ótimo argumento é, aqui Isaías viveu um ponto de virada em seu ministério e em sua vida. Por mais que Isaías já se movesse como um profeta, no capítulo 1, nos tempos de Uzias, depois da morte do rei, ele tem uma nova experiência, e ele entende que para ele, de fato, seguir para a próxima etapa, ele precisava ser purificado, mudado e renovado. Gente, vocês estão entendendo o quão sério é isso? É como se Isaías fosse recomissionado. Sabe o que essa palavra gera em mim? Um temor e uma disposição de buscar a Deus e falar: Senhor, ok, o que precisa ser transformado dentro de mim para que eu viva além? O que precisa ser mudado em mim? O que precisa ser ajustado nessa preparação para que eu viva a totalidade do meu chamado? Um dia você viu
Isaías teve uma visão profética, mas um dia ele precisou ver de novo o trono de Deus. Eu passei por momentos na minha vida em que eu precisei ver o trono de Deus de novo. Eu precisei de uma, aspas, nova sarça. E a vida de Isaías, o ministério de Isaías é outro depois do que ele vive no capítulo 6. Nós estamos em uma jornada, meus irmãos. Essa preparação nunca acaba. Talvez Deus esteja falando com você para remoção de lábios impuros. Talvez Deus esteja falando com você sobre outras coisas, mas que são necessárias, e sem essas, escute, presta atenção, Isaías não poderia mover-se, cumprir, sem isso. E eu não sei você, mas essa mensagem quebranta o meu coração, para que nós possamos ir em busca daquilo que Deus tem para nós agora.